Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje iremos estudar sobre o Jardim do Éden. Vamos lá? Deus criou o homem e a mulher e ordenou a ambos que povoassem o mundo. Referência. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1, do 27 ao 28. Mas por que o homem e a mulher só tiveram a primeira relação sexual e, consequentemente, o primeiro filho depois que comeram o tal fruto do conhecimento do bem e do mal? Por qual razão eles não obedeceram de imediato à ordem de Deus e, assim que foram colocados no Éden, não foram logo gerando filhos? Por quê? Porque eles só fizeram isso após serem expulsos do Éden. Vejam, Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um filho homem. Gênesis 4:1. Olha só, no capítulo 3 eles foram expulsos do Éden. E somente no capítulo 4, após a expulsão, é que Adão teve sua primeira relação, com Eva. Ele conheceu ela intimamente. E logo em seguida, ela engravidou e deu à luz um filho. Mas por que tudo isso somente após a expulsão do Éden? Vamos ver? Resposta: porque antes de comerem o tal fruto, eles ainda eram crianças. Crianças não fazem sexo. Crianças não geram filhos. O homem e a mulher estavam nus. O homem via o órgão genital da mulher e a mulher via o órgão genital do homem. Mesmo assim, eles não sentiam desejo sexual um pelo outro. Eles sequer entendiam que estavam nus, nem mesmo sentiam vergonha de estarem despidos. Referência. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. Pergunta: por que o homem e a mulher só passaram a entender o que é nudez? Só passaram a sentir vergonha e só passaram a sentir desejo sexual depois que comeram o tal fruto do conhecimento do bem e do mal? Referências. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Opa! Depois que comeram o fruto, Adão viu Eva nua e disse: opa, ela está nua. Foi aí que ele abriu os olhos e viu a nudez dela, e vice-versa. E ela viu a dele. Lembrando que em Levítico, capítulo 18, o termo ver nudez, se refere à relação sexual. Tem esse sentido, Ver a nudez ou descobrir a nudez de uma pessoa é ter relação sexual com elas. Está lá em Levítico 18, depois vocês conferem. Então, voltando. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Gênesis 3:7. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Conhecer intimamente também quer dizer ter relação sexual. Gênesis 4:1. Resposta: porque antes do fruto eles eram crianças. E criança não entende o que é nudez. Criança não sente vergonha por estar sem roupa. E muito menos criança sente desejo sexual. Entenderam aí? Desde o princípio, Deus já criou o homem com o intuito de colocá-lo para lavrar e cultivar a terra. Vejam, o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Gênesis 2:5. Mas por que então Deus só informou ao homem que ele precisaria trabalhar, ralar, dar duro como lavrador para tirar o seu sustento da terra, somente depois que ele comeu tal fruto? Vejam, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida, ela te dará espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3, 17 a 19. Por que Deus só falou isso para Adão depois que ele comeu o fruto? Vamos ver por quê? Resposta: porque antes do fruto, Adão era uma criança, e jamais entenderia isso. Criança não tem capacidade de entender que um dia vai precisar trabalhar para se sustentar. Criança não sabe o que é ter responsabilidades. Deus não criou o homem imortal,
como muitos por aí acreditam, que Adão era imortal e perdeu a vida eterna porque comeu do fruto. Não, isso não é verdade, né? Deus criou o homem totalmente mortal e com data de validade, com prazo de validade, um ser mortal. Se isso não fosse verdade, não haveria necessidade de ter deixado alimentos, já que um ser imortal não precisaria se alimentar. Vamos lá, ó. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Vos servirão de alimento. Gênesis 1, 29. Mas por que então Deus só falou para o homem que ele era um ser imortal e que um dia voltaria ao pó de onde havia sido tirado, após o homem ter comido tal fruto? Referência: até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3, 19. Por que Deus só falou isso para ele depois? Resposta: porque antes do fruto ele era uma criança. Criança não tem discernimento para entender o que é a morte ou o que é inexistência. Por isso que Deus só falou para Adão isso depois que ele comeu o fruto. Porque antes de comer o fruto, Adão era uma criança. E ele não ia entender que era um ser mortal, que um dia ia deixar de existir. Não tinha como ele entender isso. Uma criança. Deus fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Vejam, a palavra imagem significa, literalmente, representação visual de algo ou alguém. E semelhança é da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma natureza ou da mesma forma. Vejamos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Porém, o versículo seguinte mostra que o homem e a mulher inicialmente foram feitos somente conforme a sua imagem. Vejam. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Ficou faltando terem sido feitos conforme a sua semelhança também. Só foram feitos inicialmente conforme a imagem, mas faltou serem conformes à semelhança. Agora, observem o que o próprio Deus afirmou após o homem ter comido tal fruto. Vejam. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Gênesis 3, 22. Conhecer o bem e o mal é ter a capacidade de diferenciar o certo do errado. Ou seja, após o homem ter comido tal fruto, é que ele realmente se tornou semelhante a Deus, com a capacidade de discernir, de escolher, de julgar, de decidir, um ser totalmente racional. Somente após a expulsão do Jardim do Éden é que a criação do homem foi concluída. Vejam, primeiro estágio, feito à imagem de Deus. Segundo estágio, se tornar semelhante a Deus. Como? Como? Não é igual, é semelhante. Como? Mas por que o homem só passou a ser semelhante a Deus, passando a ter discernimento e a capacidade de tomar suas próprias decisões, sabendo diferenciar o certo do errado, após ter comido tal fruto? Resposta: porque antes do fruto ele era uma criança. Criança não sabe a diferença entre o certo e o errado, muito menos tem capacidade de tomar suas próprias decisões. O ser humano, a partir do momento que começa a respirar, ou melhor, quando o coraçãozinho começa a bater, né, lá dentro da barriga da mãe, ele já é um ser criado conforme a imagem, né, conforme a representação visual do Criador. Mas somente na puberdade, na adolescência, quando ele é expulso do Jardim do Éden, é que o ser humano se torna um ser semelhante a Deus, quer dizer, um ser possuidor de discernimento. O Jardim do Éden nada mais é que uma metáfora, uma alegoria, e representa a infância do ser humano, né? O jardim de infância. Ser expulso do Jardim do Éden significa deixar de ser criança e se tornar um adolescente, entrar na puberdade, como eu já tinha dito, né? Todo ser humano, do dia que nasce até entrar na puberdade, está no Jardim do Éden. É um ser sem pecado, sem malícia, ingênuo, puro, sem maldade. E por mais que cometa algo errado, né,
como nós vemos lá em Gênesis 8, 21, não responde por isso. Se isso não fosse verdade, Jesus nunca teria dito: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, eu vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Marcos 10, 14 ao 15. Né? E, novamente, nós vemos a mesma coisa em Lucas 18, do versículo 16 a 17. Né? Deixai vir as crianças, não as impeçais, porque o reino dos céus é daqueles que são como? São semelhantes às crianças. Se as crianças realmente são seres pecadores, né, já nascem em pecado e pecando, de acordo com a doutrina cristã do pecado original, né, de acordo com o que ela afirma, então Jesus cometeu um grande equívoco ao afirmar que o reino dos céus é daqueles que são como, semelhante a crianças. Então Jesus está equivocado e Agostinho de Hipona está certo. E as passagens citadas acima devem ser apagadas das Escrituras. Lógico que não, né, gente? Lógico que quem está errado é o Agostinho de Hipona, e Jesus nunca comete equívocos, nunca está errado. Quando Jesus diz que o reino dos céus é das pessoas que são como as crianças, ele está dizendo que o homem deve se tornar semelhante a uma criança, puro, sem malícia, sem ego, sem ambição, sem sentimentos maus. Voltar a ser criança é retornar ao jardim do Éden, é abandonar o materialismo e se tornar um ser espiritual. Agora, uma pergunta que não quer se calar: que fruto é esse? Resposta: para responder essa pergunta, não é necessário entender muito de metáforas. O próprio nome já diz: o fruto do conhecimento do bem e do mal. O nome do fruto é discernimento. Outra pergunta: e por que a mulher comeu do fruto antes do homem? Resposta: imaginem duas crianças que nasceram no mesmo dia, um menino e uma menina. Qual dos dois vai entrar primeiro na puberdade? A menina, é óbvio. As mulheres sempre amadurecem antes dos homens. Isso é um fato já presenciado desde que existe ser humano na face da Terra. As mulheres sempre amadurecem, tanto na questão biológica quanto na questão psicológica, né? Então as meninas, elas são expulsas primeiro do jardim do Éden, antes dos meninos. Agora uma pergunta: vocês se lembram da primeira ordem dada por Deus aos seres humanos? Vamos lá? E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Algumas versões trazem a expressão crescei, já outras trazem a expressão sede fecundos. Mandar crescer ou mandar se tornar fértil, fecundo, é praticamente a mesma coisa. É mandar uma criança, né, que ainda não é fértil, desenvolver seu corpo e se tornar apta para gerar filhos. Dá no mesmo. Se Deus mandou eles se tornarem fecundos, é porque eles ainda não eram, mas passariam a ser a partir de um determinado momento. Ambas as expressões são mais uma prova de que o primeiro homem e a primeira mulher não foram criados adultos, como praticamente todas as correntes teológicas ensinam. Até porque não existe uma única passagem bíblica que fale isso, né? Que Adão foi criado adulto. Adão viveu 930 anos. Aí eu lhes pergunto: se a gente for voltar 930, 29, 28, até chegar no ano 10, no ano 9, no ano 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ano 1, ele tinha quantos anos? Ele era grandão, adulto, ou ele tinha um ano, bebê? É lógico, ele era um bebê, tinha um ano. Nenhuma passagem bíblica diz que Adão foi colocado na terra homem. As pessoas que leem entendem isso, mas não diz isso. Até aqui tudo bem. Mas existem ainda algumas dúvidas que precisam ser solucionadas. Vejam, a primeira pergunta é: o homem e a mulher foram criados no mesmo dia ou em datas distintas? Referência número 1. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os, plural, os criou. Homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Gênesis 1, 26, 27. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom.
E foram-se à tarde e à manhã o sexto dia. Gênesis 1, 31. De acordo com o capítulo 1 de Gênesis, tanto o homem quanto a mulher foram criados no sexto dia, e não em ocasiões diferentes. Porém, o capítulo 2 nos mostra uma narrativa diferente, onde a mulher foi criada posteriormente. E agora? Qual que está certo? Capítulo 1 ou capítulo 2? Devemos ter muito cuidado ao lermos os capítulos 2 e 3 de Gênesis, pois eles apresentam muitos termos e expressões que não devem ser entendidos em sentido literal. Exemplos disso: árvore da vida. A fonte da vida é o próprio Deus. Expressões como árvore da vida ou rio da água da vida são formas figuradas de se referir ao Criador. Na cultura judaica, inclusive, a expressão árvore da vida representa uma figura da Torá, que são os ensinos do Eterno. No capítulo 7 de Mateus, Jesus compara os falsos profetas a árvores que dão aos frutos e utiliza o termo frutos para se referir aos pensamentos, palavras e ações destes falsos profetas. Ou seja, na Bíblia, tanto em textos doutrinários como em textos escatológicos, textos proféticos, o termo árvore, ele não representa a árvore literal, certo? Futuramente, nos próximos vídeos, a gente vai entender a linguagem figurada, metafórica da Bíblia, Muita figura de linguagem, muita alegoria. Então, resumindo, Deus é a própria árvore da vida, que foi colocada no Jardim do Éden. Ele é a própria fonte de vida, Se nós não tivermos acesso a Ele, que é a árvore da vida, não teremos jamais a vida eterna. Então, precisamos ter acesso ao Criador. Ele é a árvore da vida. Outro exemplo de expressões que não devem ser lidas em sentido literal nos capítulos 2 e 3 de Gênesis. Quer ver? A árvore do conhecimento do bem e do mal. É evidente que esta árvore não é uma árvore literal. Basta prestarmos atenção em seu fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal. O próprio fruto já diz que ela não é uma árvore literal, É uma metáfora isso. Precisamos entender que fruto não é fruta. Na Bíblia, o termo fruto é utilizado para representar pensamentos, sentimentos e ações, palavras e atitudes. Vejam, cuidado com falsos profetas, pelos seus frutos conhecereis. Mateus 7, 15 a 16. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Gálatas 5, do 22 ao 23. Comer o fruto do conhecimento do bem e do mal significa passar a ter discernimento. Quer ver? Quando não se conhecem duas coisas, é impossível saber diferenciar uma da outra. Consequentemente, também será impossível saber escolher uma delas. Lembrando ainda que foi o próprio Deus quem criou tanto o bem quanto o mal. Foi Ele que plantou a árvore. Vejam lá, no texto. E o conhecimento de ambos, tanto do bem quanto do mal, procede dele. Ou seja, Deus também é a própria árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo isso aí são figuras e representam o próprio Deus. Quer ver outra expressão no capítulo 2 que também é uma figura de linguagem? É uma metáfora, não é literal? Porque no dia que dela comerdes, com certeza morrerás. É evidente que esta afirmação também não pode ser lida em sentido literal. Adão não morreu no dia que comeu o tal fruto. Ele viveu ao todo 930 anos. O que Deus quis dizer com isso é que a partir do momento que o ser humano passasse a ter discernimento das coisas, começaria também a ter o quê? Consciência de que era um ser mortal e de que um dia deixaria de existir. Agora que entendemos que nos capítulos 2 e 3 de Gênesis o autor utilizou muitas alegorias, vamos dar uma olhada em um trecho interessante? Os eventos narrados em Gênesis 2, do 18 ao 24, é uma forma alegórica de explicar o que acontece quando o homem e a mulher se tornam semelhantes a Deus, quando passam a ter o quê? Discernimento. E estão biologicamente prontos para cumprir a missão de se multiplicarem, gerar filhos.
E isto só é possível quando as duas metades, né, macho e fêmea, se unem e se tornam um inteiro durante o ato sexual. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. É óbvio que Deus não fez uma criação incompleta e depois percebeu: eita, não é bom que o homem esteja só, né? Depois ele percebeu que estava faltando algo. É evidente que ele não criou Adão sozinho e depois viu que não seria bom que ele estivesse só. Até porque tal afirmação contraria totalmente o que foi apresentado no primeiro capítulo de Gênesis. Deus é perfeito, ele nunca erra e jamais comete equívocos. O que o autor quis passar aqui é que quando o homem alcança uma determinada idade e é chegado o momento de cumprir a missão de gerar filhos, ele não poderá cumprir sozinho esta missão. Por isso que fala, não é bom que esteja só. Até porque se estiver só, não vai conseguir cumprir a missão de gerar filhos, né? Outro versículo para a gente analisar. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada, né? Uma ajudadora que lhe auxilie nessa missão de gerar filhos. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Gênesis 2:18-20. Aqui o texto diz que Deus resolveu fazer uma fêmea para o homem e que por isso começou a criar os animais, mas que não achou entre eles nenhum que servisse como fêmea adequada para o homem. Olha que interessante. Gente, prestem atenção. Deus jamais cometeria o absurdo de criar animais somente, né, com o intuito de procurar entre eles algum que poderia servir como fêmea para Adão. É lógico que isso não é literal. A intenção do autor, no versículo 20, é mostrar que os seres humanos não devem jamais se relacionar sexualmente com qualquer animal que seja. Leiam depois Levítico 18:23. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Gênesis 2:21-22. A cultura judaica, como muitos sabem, é extremamente machista e se aproveita desta alegoria para defender a superioridade do homem sobre a mulher. Mas, na verdade, a intenção desta passagem é mostrar que ambos são exatamente iguais. A ideia aqui é mostrar que o homem, antes de se unir à mulher, é apenas uma metade. Tanto o homem quanto a mulher são seres incompletos, que só se completam quando se tornam um. Quando o autor diz que Deus trouxe a mulher até o homem, na verdade ele está se referindo à primeira relação sexual deles. E a prova disso são os versículos seguintes. Vejam. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Gênesis 2:23. Perceberam? O é agora se refere ao ato sexual. Os dois naquele momento se tornaram um. As duas metades se juntaram pela primeira vez. Os dois corpos se fundiram em um só corpo. O autor está mostrando, nesse versículo, a exclamação feita pelo homem quando teve sua primeira relação sexual. Este fato é mencionado novamente no primeiro versículo do capítulo 4 de Gênesis. Então, continuando, né? O próprio autor, que já citou a questão do... Deus viu que não era bom como estivesse só, fez vários animais, mas não achou nenhum deles uma fêmea adequada, fez um homem dormir, adormecer, arrancou a costela dele, fez uma fêmea para ele humana, e eles foram e se juntaram numa só carne. Então, depois de tudo isso, o que o autor diz? Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Gênesis 2:24. Neste versículo, o autor está afirmando que todos os seres humanos, semelhantemente ao primeiro casal, né, Adão e Eva, todos os seres humanos, em um determinado momento da vida, deixarão de ser criança e darão início à missão de gerar filhos. E isto só acontece quando o homem e a mulher se tornam uma só carne. Entendeu?
A maior prova de que ambos, né, homem e mulher, são seres incompletos está na escrita em hebraico das palavras homem e mulher. Vejam, homem, ish, mulher, shah. Ambas as palavras possuem 3 letras, sendo que as duas se repetem, aleph e shin. O que muda em ambas as palavras é a presença da letra yod na palavra homem e da letra re na palavra mulher. A junção dessas 2 letras nos traz o nome do Eterno, que a pronúncia certa é Yah, que significa eu sou. Somente quando o homem e a mulher se tornam um durante o ato sexual é que existe a possibilidade de gerarem um ser semelhante a eles. É neste momento que o ser humano se torna uma miniatura de Deus e tem o privilégio de poder gerar uma vida. Né? Quando se unem os dois, eles formam que palavra? Eu sou. Yah. Haja. Né? Haja vida. Eles podem gerar uma vida. Por aí vocês podem entender o quão sagrado e importante é o matrimônio e o sexo. E o quanto os seres humanos, infelizmente, deturparam o matrimônio e o sexo. No capítulo 2 de Gênesis, do versículo 18 ao versículo 23, o autor, de forma resumida e figurada, explica como Eva engravidou. Fato este, como eu já disse, né, mencionado novamente no primeiro versículo do capítulo 4. No versículo 25, o autor retrocede alguns momentos antes do primeiro casal se tornar uma só carne. Neste versículo, o autor os apresenta quando ainda eram crianças, prestes a entrar na puberdade. Então ele explicou já o primeiro ato sexual dos dois, né? Quando Adão diz, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Beleza. Só que aí no versículo 25, o autor ele retroage no tempo e começa a narrar momentos antes deles entrarem na puberdade, né? Quando ainda eram crianças. No versículo 25 ele volta um pouco à infância deles, né? O antes de entrar na puberdade, vejam. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25. Estavam lá pelados, mas não tinham maldade, não viam o órgão do outro, não sentia vergonha, não sentia desejo, enfim. Ingênuos, puros, sem malícia. No capítulo 3 de Gênesis, o autor continua a narrativa iniciada no versículo 25 do capítulo 2 e mostra o homem e a mulher entrando na puberdade, quando se deparam com a serpente. E essa serpente? Quem seria ela? Quem é o animal mais astuto que Deus criou? Que tem mais astúcia, mais inteligência. Quem seria este? O animal mais inteligente que Deus criou. Vamos ver? Resposta. A serpente é a mentalidade carnal do ser humano. Duvidam? Me acompanhem. A mentalidade carnal é o Satanás. Satanás é o quê? Adversário, inimigo, opositor. A mentalidade carnal é o Satanás de Deus. Referência. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar. Romanos 8, 6. A mentalidade carnal ela é também o Satanás dos seres humanos que querem fazer a vontade de Deus. Vejam. Mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está onde? Nos membros do meu corpo. Romanos 7,14. Está vendo? O inimigo do ser humano, quando o ser humano quer fazer a vontade de Deus, quem é o inimigo dele? A mentalidade carnal, o corpo carnal dele, o corpo material. E quem é o inimigo de Deus nesse mundo físico que nós vivemos? A mentalidade carnal do ser humano. Ela se opõe a Deus, é inimiga de Deus. A mentalidade carnal, né, a serpentinha lá do Jardim do Éden, ela também é o tentador e sedutor dos seres humanos. Vejam, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. Tiago 1, 14 ao 15. O nosso próprio desejo é o quê? A nossa mentalidade carnal.
Ela que tem vários desejos, e esses desejos nos atraem, nos seduzem, nos tentam e se transformam em pecado quando são materializados. Entendeu? A mentalidade carnal é o diabo, é o acusador dos seres humanos. Vejam, tendo ainda testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam. Então, nossos pensamentos carnais, eles são eles que nos acusam diante de Deus. Enquanto que os pensamentos, né, da mentalidade espiritual, eles nos defendem, né? Mas os nossos pensamentos carnais, eles são os acusadores, eles nos acusam diante de Deus. Romanos 2,15. E por fim, né, a mentalidade carnal é o dragão, né, quando a maldade do mundo chega ao extremo e se unem para fazer maldade, né? Que não é mais uma maldade individual, mas é uma maldade em união. Depois vocês conferem lá, o Gênesis 6, versículo 5, Gênesis 18, 20, Apocalipse 18, versículo 5, Apocalipse 20, 7 ao 10. Então já entendemos, né, que a mentalidade carnal é a serpentinha que fez com que Adão e Eva fossem expulsos do jardim de infância. Como assim? A serpente é a mentalidade carnal. Quando o corpo de Adão e Eva, né, ou de qualquer outro ser humano, ele está pronto para dar início à missão de reproduzir, né, de criar outros seres semelhantes, né? Isso acontece quando? Na puberdade, quando a menina menstrua e quando o rapaz tem a sua primeira poluição noturna. Então, nesse momento, o corpo de ambos está pronto, né, ou está mostrando, já estou pronto para começar a gerar filhos. Então, neste momento, a criança deixa de ser criança e se torna adolescente, né, entra na puberdade e passa a ter o quê? Consciência dos seus desejos carnais. Não só a questão do sexo, mas outras questões. Passa a ter conflitos internos, né, pela questão de... Passa a ter responsabilidades, passa a ter que, né, entender que vai ter que estudar, trabalhar para sobreviver, vai ter que se manter, vai ter que criar uma família, vai ter que ter uma família. Passa a entender que é um ser mortal. Criança, antes disso, ela não tem preocupação com nada, não sabe nem o que é vida. Então, entrou na puberdade, passou a ter consciência dos seus desejos, das suas responsabilidades e passa a ter muitos conflitos internos, muitas guerras internas. Não sou adulto ainda, mas não sou mais criança, né? Enfim, sou grande com as coisas, pequeno para as outras. Então, é nesse momento que começa um grande conflito cósmico entre o bem e o mal dentro da consciência do ser humano. Quando ele é expulso do jardim de infância, do jardim do Éden, e entra na adolescência, né? Então, a serpentinha, né, que é a mentalidade carnal, que ela começa a aflorar e dividir a sua consciência, dicotomizá-la, né? Antes você fazia a coisa certa, a coisa errada, mas não sabia o que ela estava fazendo. Já fazia coisas erradas, mas não tinha consciência, não tinha discernimento. Então a serpentinha veio da mentalidade carnal e lhe deu o discernimento. E a partir do momento que você tem discernimento, você é o quê? Expulso do jardim de infância e entra na puberdade. Adeus jardim do Éden, ou lá vida adulta, né? O início dela é a puberdade. Então vamos lá. E o que significam essas coisas? Comerá pó todos os dias da tua vida. Foi o que Deus falou para a serpente, né? Que no caso é a mentalidade carnal. Veja, o pó é o carbono. Ele é o elemento químico sólido que Deus utilizou para criar toda a vida física, né? Seres humanos, animais e plantas. Todo ser vivo, quando morre, volta a ser carbono. A mentalidade carnal, ao mesmo tempo que satisfaz a matéria, ela se alimenta dela, devorando a vida física neste mundo. Enquanto existir matéria, existirá mentalidade carnal. E enquanto existir mentalidade carnal, existirá a morte. Vejam, pois a mentalidade carnal, ela é morte. Romanos 8, versículo 6. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. A mulher citada neste capítulo não é Eva, é a noiva, virgem e pura do Criador. A descendência da mulher são todos os seres humanos que são guiados pelo Espírito do Eterno. São os legítimos filhos de Deus.
e não os filhos rebeldes, que são seres humanos que seguem suas próprias vontades. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, que são quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:7. Então, essa mulher de Apocalipse 12:7 é a mesma mulher lá citada em Gênesis 3:15, né? É a noiva, é o corpo espiritual da noiva do Criador. Ela é a mulher de Gênesis 3:15. E a descendência dela pisa a mentalidade carnal, pisa o mal, pisa o próprio ego, vence a carne, né? O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os filhos dela, que são aqueles que fazem a vontade de Deus. Já a descendência da serpente são todos os seres humanos que são guiados pela mentalidade carnal e vivem exclusivamente para satisfazer os desejos dela. Vejam, o vosso pai é o diabo, né? O ego, a carne. E quereis satisfazer os desejos. Que desejos? Desejos da carne. A carne, né, foi homicida desde o princípio, Caim. Desde o princípio, né, Caim, que era um homem carnal, contrário, né, diferente de seu irmão Abel, de seu irmão Sete, que eram homens espirituais, ele sempre foi entregue aos próprios desejos carnais, né? Então, desde o princípio ele foi homicida, ele mentiu, né? Não sei onde meu irmão está, não sou babá dele, matou e mentiu. Então, desde o princípio, né, a descendência da serpente são as pessoas carnais, sempre mentiram, sempre mataram, entendeu? Repetindo, o vosso pai é o diabo e querer satisfazer os desejos dele, né? Desde o princípio ele foi homicida, não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, pois ele é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Olha interessante agora. Mesmo João que escreveu isso, ele disse: os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Ou seja, automaticamente, você ama o bem, pratica o bem, ama o próximo, pronto, é filho de Deus. Você não ama o próximo, você não pratica o bem, pronto, é filho do diabo. É filho da carne, do ego. Entendeu? 1 João 3, 10-11. Olha que interessante agora. Existem duas serpentes que lutam entre si, a mentalidade do espírito e a mentalidade da carne, o bem e o mal. Miguel, o dragão, Espírito Santo, vontades do ego, do eu. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro. Gálatas 5,17. O Criador inseriu o seu próprio caráter, o bem, na mente de todos os seus filhos, de todos os seres humanos. Este caráter é o que chamamos de mentalidade do espírito e está presente em todos os seres humanos. Referência. Pois o querer, o bem, está em mim. Romanos 7,18. Porque quando os gentios que não têm lei, não conhecem Bíblia, não conhecem Deus, praticam as coisas da lei de forma natural, orgânica, né, por natureza, embora não tenham lei, né, não conhecem Bíblia nem Deus, eles tornam-se lei para eles mesmos. Por quê? Porque eles demonstram que o que a lei exige está escrito no coração, né, deles. Romanos 2, 14-15. Quer dizer o quê? Que todo mundo tem a voz do Espírito Santo, tem o bem dentro de suas consciências. Não importa em que época da vida você viveu, se há 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, se foi na ilha deserta, se foi na Europa, na Ásia, não importa. Todo mundo tem em seu coração, em suas consciências, a vontade de Deus escrita em suas consciências. Todos têm. Porém, quase todas as pessoas, ao invés de dar ouvido à mentalidade do espírito, preferem muito mais satisfazer os desejos de seus corpos carnais. Agora vejam isso. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Romanos 8,6. Porém, sabemos que é Cristo o único que pode nos conceder tanto a vida quanto a paz. Por meio de quê? Da obediência aos seus ensinos. Vejam, o espírito é o que dá a vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. João 6,
versículo 63. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14, 27. Conclusão. A mentalidade do Espírito é o próprio Cristo que está inserido dentro de nós. E quem é Cristo? Cristo é o próprio caráter de Deus que se materializou, que se manifestou de forma visível aos seres humanos. Tanto Cristo quanto os seus ensinos, que é a mesma coisa. Jesus ou os ensinos dele são a mesma coisa. Nada mais são do que uma descrição exata da própria personalidade do Criador. Ele é o resplendor, o brilho da sua glória, da sua luz. Cristo é o que? A representação exata do seu ser. Hebreus 1:3. Todo aquele que pratica o bem tem Cristo dentro de si mesmo. Vejam, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Gálatas 2:20. Que coisa linda. Cristo é o caráter de Deus personificado, materializado. E ele habita dentro daquelas pessoas que praticam bem. Porque o bem que elas praticam é o próprio Cristo atuando dentro delas. Toda pessoa que pratica o bem é porque ela está ouvindo e obedecendo Cristo aqui dentro de suas consciências. E não o seu próprio eu, o seu próprio ego, o seu próprio diabo. Todo aquele que pratica o bem tem Cristo dentro de si mesmo. Cristo, ele é a segunda serpente. Oh, segunda serpente? Como assim? Isso mesmo. Existem, como eu disse aqui, existem duas serpentes que lutam entre si. A mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. Cristo, ele é a mentalidade do espírito. Ele é a segunda serpente. É ele quem luta dentro de nossa mente contra a nossa inclinação carnal, que é a primeira serpente. Vejam que o próprio Jesus afirmou que a serpente que foi levantada por Moisés no deserto simbolizava o Messias. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. E quem são os guardiões, os querubins, colocados a leste do Éden, que impedem o acesso do ser humano ao Jardim do Éden? O Jardim do Éden é o estado de pureza, inocência e ausência de pecado vivido pelo ser humano durante a sua infância. Por conta disso, as crianças têm acesso à glória de Deus. Vejam. Atenção, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Mateus 18:10. Traduzindo, Mateus 18:10. Os espíritos, os pensamentos, a consciência das crianças estão constantemente diante da glória do Criador, que habita o quê? As regiões metafísicas, as regiões imateriais, celestes, espirituais, entendeu? Então as crianças, elas têm acesso à glória de Deus. Os adultos não, porque os adultos têm pensamentos carnais, as crianças não. Os pensamentos carnais dos adultos, eles são o quê? São os querubins, são os protetores, são os porteiros, os guardiões que impedem o seu acesso ao Jardim do Éden, ao estado de pureza. Quanto mais pensamentos carnais você tem, mais querubins você tem, impedindo que você se torne um ser puro. E por que esses querubins estão colocados a leste? E não, porque olha só, interessante que Deus não colocou querubins no norte, sul, leste e oeste. Colocou só no leste. Por que não colocou só o oriente, o leste, tanto faz? Por que não colocou no norte, no sul e no oeste? Por quê? Vamos lá. Se na sua frente está o norte, o oriente está à nossa direita. Cristo está à direita. Ele é o bem. É Ele quem está à nossa direita. Ou seja, o nosso oriente é o nosso lado direito. Nossa frente é o norte. Atrás é o sul. A nossa esquerda, o oeste. A nossa direita, o leste, o oriente. Então, Cristo está a oriente, ao nosso leste, nossa destra, nosso lado direito. Os desejos carnais
eles maculam, sujam a nossa destra, nosso lado direito, né? Eles nos impedem de ver Cristo, porque somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, os nossos desejos carnais, né, os querubins, eles ficam tampando o acesso à glória, né? Eles nos impedem de ver Cristo. É por isso que eles são colocados a oriente, a leste, porque Cristo está à nossa direita. À nossa esquerda está o quê? O nosso ego, o nosso mal, nossos próprios desejos. E eles daqui, eles vêm para cá, ó, eles tampam, eles nos impedem o acesso à glória de Deus. Somente quando nós dominarmos totalmente a nossa mentalidade carnal é que novamente teremos acesso à glória do Criador. Somente quando vencermos definitivamente a serpente dentro de nós é que retornaremos ao Jardim do Éden. Somente quando estes querubins saírem do caminho é que teremos acesso à vida eterna. Em um de nossos próximos estudos, iremos analisar a doutrina cristã do pecado original. Né? Textos como Salmo 51, versículo 5, Romanos 5, 12 a 21 e 1 Coríntios 15, 22. Dentre outros, né? Passagens estas que Agostinho de Hipona se baseou para desenvolver a crença do pecado original. Então, até lá, um dos nossos próximos estudos. Obrigado a todos que viram esse vídeo e ficaram até o final. Um grande abraço, sabedoria a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!